Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, registra o lamento, o pranto ou o choro de Jesus sobre a cidade de Jerusalém, quando ele ali chegou, numa das vezes que ali chegou. E o texto diz assim: quando Jesus se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela. E disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Lhe concedeu. Eu quero me deter hoje no versículo 41, que diz assim: quando ia chegando, Jesus, vendo a cidade, chorou sobre ela. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção neste texto é o olhar de Jesus. Jesus muitas vezes foi movido pelo olhar, e vendo isso e vendo aquilo. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, diz assim: que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve compaixão. Então, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que Jesus enxergava, Jesus via. Porque tem muitos de nós que não vemos, não enxergamos. Aliás, muitos de nós nos recusamos a enxergar. Nós queremos ver o que é belo, o que é bonito, o que nos agrada, o que nos é útil, o que nos interessa, nós gostamos de ver. Mas se é uma dor, se é uma calamidade, se é alguém, uma necessidade, nós desviamos a nossa atenção. Nós somos assim, eu também sou assim. Mas Jesus não. A gente nunca percebe na Bíblia Jesus desviando o seu olhar de alguém. Não quero ver, não quero papo, aquele lá não quero saber. Ele sempre deu atenção. E o seu olhar sempre foi voltado para todos. Ainda é assim. E nunca vai mudar. O olhar de Jesus é para todos. Agora, outra coisa que me chama a atenção é que nós vemos aqui neste texto o pranto de um homem. Porque o pranto de uma criança não nos surpreende muito, nem nos alarma, porque criança gosta de chorar. Isso nós já sabemos. Aliás, eu fui especialista em fazer birra quando eu era uma criança. Então, sapatear, gritar, infernizar a vida da minha mãe, era comigo mesmo. E as chineladas vinham uma atrás da outra. Era desse jeito. Então, pelo meu temperamento sanguíneo, vocês já podem perceber que eu dei trabalho. Mas é melhor ter trabalho com a criança porque ela é saudável, do que ter trabalho com a criança porque ela é doente. E graças a Deus eu tinha saúde, e tenho, graças a Deus. Então, o choro de uma criança não nos alarma muito, pois as crianças sempre choram. Também as mulheres choram mais do que os homens. Então, as mulheres são mais propensas a chorar. Agora, o choro de um homem impressiona. Um homem chorando é porque a coisa está muito séria, a coisa está grave. Jesus só chorou mais 2 vezes depois dessa aqui. Então ele chorou aqui e chorou mais 2 vezes. Onde mais Jesus chorou? Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, de acordo com João 11:35. Jesus chorou. Mas Jesus também chorou durante a sua paixão no Getsêmani. E aonde está isso, pastor, na Bíblia? Porque nenhum evangelista registra isso. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João dizem que Jesus chorou no Getsêmani. Mas nós encontramos essa informação em Hebreus capítulo 5 e no versículo 7, que é muito interessante. E eu vou ler para vocês. Hebreus 5, versículo 7 diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Deus ouviu Jesus no Getsêmani? Com certeza. E aqui está dizendo que ele foi ouvido. E a oração de Jesus foi uma oração reverente.
A sua submissão ao Pai era uma submissão reverente, quer dizer, com muito respeito, né? Quase que com temor, mas com muito respeito. Então Jesus tinha um grande apreço pelo Pai, né? Um amor tão grande pelo Pai, né? E ele sabia que o Pai o amava, né? Então acho isso muito bonito, que no Getsêmani ele ora: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Essa reverência, ela está em baixa na igreja evangélica brasileira. A igreja evangélica brasileira, uma boa parte dela, não conhece mais essa reverência, essa submissão reverente ao Pai. Porque eles chegam diante de Deus exigindo, decretando, determinando, encostando Deus na parede, né? E assim por diante. Deus é obrigado a te ouvir quando você dá o dízimo, sabe? Deus vira um empregado. Ele não é mais senhor, ele virou office boy dessa turma. E ai dele se não ouvir essa turma. Você sabe que uma vez aconteceu numa igreja aí, lá para o lado do Amazonas, já mais ou menos já falei. O líder da igreja chegou num domingo à noite e falou isso para a igreja. E uma igreja enorme, muito, muito maior do que a nossa. Irmãos, domingo passado, enquanto estávamos aqui, adorando, a minha casa foi assaltada, a minha casa foi roubada. Sabem por quê, irmãos? A minha casa foi assaltada e roubada? Porque os anjos que deveriam guardar a minha casa não guardaram. E eu estou aqui agora em nome de Jesus, com a autoridade do Senhor, destituindo esses anjos. Eles não trabalham mais para mim. Foi a primeira vez na história que eu vi anjo perdendo emprego. Uma boa parte da igreja evangélica brasileira tomou o caminho da loucura. Tem muita gente louca hoje pregando o evangelho. Tem muita gente louca hoje com título de pastor, de missionário, de bispo, de apóstolo. Essa gente enlouqueceu. Essa gente usa a Bíblia para o seu proveito, sabe? Por grana, por dinheiro, por posição, por status, por política, por interesses materiais. Agora, quando eu vejo Jesus no Getsêmani, com uma submissão reverente ao Pai, a Bíblia diz que ele foi ouvido. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Filho, não é possível. Você sabe que não é possível. A humanidade toda para ser resgatada. E não há outro meio, filho. O único meio é você. É o seu sangue. Isso já foi decidido, você sabe. Você participou da decisão. Não há outro jeito. Mas ele foi ouvido. Deus enviou um anjo para confortá-lo no Getsêmani. Eu acho isso muito lindo. Jesus não ficou lá no Getsêmani, eu decreto, eu determino isso, aquilo. Ele não tentou encostar o Pai na parede. Não tentou fazer isso. Sabe? O Senhor é obrigado a me ouvir. Jesus tinha isso na sua vida constantemente. Leia o Evangelho de João, vocês vão encontrar sempre. O Pai está comigo porque eu faço o que lhe agrada. Uma comida tenho, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu lamento que hoje a igreja perdeu isso. Não convive mais com isso. Nem se lembra de que Jesus foi ouvido. Ele foi ouvido, ele foi ouvido. Quando Deus diz não, nós fomos ouvidos. E talvez hoje você não entenda o não de Deus e nem eu. Mas um dia nós vamos entender na eternidade. Então eu vejo isso acontecendo. Então Jesus chorou. E alguns cristãos na igreja primitiva excluíram este versículo, pois acharam que chorar seria contrário à perfeição de Cristo como Deus. Mas negar suas lágrimas é esquecer de que Cristo não é apenas perfeitamente divino, mas também perfeitamente humano. E aqui precisa ficar muito claro. Em Cristo há uma só pessoa, com duas naturezas, a divina e a humana. É humana, completamente Deus, completamente homem. É assim Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador.
Na sua natureza humana, Jesus experimentou situações alheias à natureza divina. Por exemplo, ele teve fome, em Mateus 4, versículo 2. Em João 19, 29, ele teve sede. Em João 4, versículo 6, ele estava cansado da viagem que ele fazia e parou para descansar no poço de Jacó em Sicar. João capítulo 4, versículo 6. Jesus cansou-se até a exaustão. Em Mateus 8, 24, ele está dormindo no barco. Preciso dormir, não aguento mais. Ele também demonstrou ignorar o futuro, como está em Marcos, capítulo 13, versículo 32. Como homem, ele tinha coisas que ele não sabia. Por exemplo, ele perguntou para o filho, o pai do garoto possesso, há quanto tempo lhe sucede isso? Desde quando ele tem esse problema? Ele não sabia. Então, como homem, ele foi limitado. Mas como Deus, ele expulsou aquele demônio. Então nós vemos que Jesus, não apenas ele demonstrou ignorância de certos fatos futuros, mas ele também foi tentado. Em Mateus capítulo 4, versículo 1. E ele morreu. Isso está em João 19:30. E se ele não fosse humano, como ele morreria? Ele morreu, mais uma prova de que ele é humano. Jesus cresceu em sabedoria e estatura, fisicamente, diante de Deus e dos homens. Está em Lucas 2:52. E como um ser humano, Jesus chorou. Aqui nessa passagem, nós observamos a sua natureza divina. Ele sabia do futuro. Em Lucas 19, 43, 44, lemos agora, vou repetir. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Você, Jerusalém, vai ser destruída. Você, Jerusalém, vai pagar um preço muito alto por causa da sua rebelião, da sua rejeição. Você não vai escapar. E eu digo para você com muita tristeza hoje, se você tem fugido da pregação do Evangelho, se você tem resistido a Cristo, e o tem rejeitado como Senhor e Salvador, você não vai escapar. E eu não estou aqui para jogar confete em você não. Eu quero dizer para todos que vão para o inferno, que o inferno é terrível. Tão terrível, que Jesus sofreu o teu inferno lá na cruz, para que você não passasse por isso. O inferno é terrível. Não estou aqui para dizer para você que você é uma gracinha, que você vai comer o melhor da terra, e que você vai conquistar muito, e que você vai ter muito sucesso. Não, se você não tem Cristo, e se você não quer nada com Cristo, você não vai escapar. Essa é a linguagem de Hebreus capítulo 2, logo no início do capítulo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos, se rejeitarmos uma tão grande salvação? Como escaparemos? Essa é uma pergunta que nem Deus responde. Como escaparemos? Não tem escape, não tem como escapar. Não há jeito de escapar. Espiritualmente falando, o único escape é a pessoa de Cristo. Se você está em Cristo, se eu estiver em Cristo, estaremos garantidos para sempre. Não quero falar de vocês de uma fé mercenária, que hoje é distribuída, é anunciada na televisão. Fé para ganhar dinheiro, fé para conquistar, fé para a loja vender, fé para comprar carro, fé para trazer a pessoa amada de volta. Isso é feitiçaria evangélica. Não quero saber dessa fé que estimula o materialismo. Eu quero falar da fé salvadora, da fé transformadora, da fé que nos leva para o céu. É esta fé que a palavra de Deus promove. Não é essa fé mercenária que é colocada hoje, de maneira alguma. Foi o pranto de um homem chorando em voz alta. Diante do túmulo de Lázaro, de um amigo, ele chorou em silêncio. O verbo no grego é dacruo. Mas aqui sobre a cidade, ele chorou em alta voz, é claio o verbo. Então ele chorou em alta voz. Foi o pranto de um homem chorando pelos seus conterrâneos, pelos seus patrícios. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque eles desprezaram seus privilégios passados. Rebelaram-se, quebraram a aliança, e muitas vezes. Que povo na história viu mais milagres? Que povo na história foi tão amado? Que povo na história viu tanta obra de Deus como Israel? Eu disse aqui no domingo passado, o maná durou 40 anos. Você já viu um milagre durar 40 anos?
Nunca na história da humanidade um povo viveu um milagre desse. 40 anos o maná caía sobre aquele povo. Que coisa tremenda. Até que eles fizeram a primeira colheita e o maná cessou. O maná cessou. Então Jesus chorou sobre eles e eles desprezaram os seus privilégios passados, quebraram a aliança com Deus. Deus os abençoou no passado com juízes que os livraram dos inimigos. Está lá em Juízes 2,18. Sabe o que diz lá? Diz assim: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, Ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, eles já voltavam para o pecado. É o que está lá em Juízes 2,19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e o seu caminho obstinado, sempre voltando à prática do pecado. Sabe, eu lamento dizer, eu digo com tristeza, não tenho prazer em falar essas coisas aqui diante de vocês. Eu gostaria que Deus tirasse esse discurso da minha cabeça. Não é discurso, essa palavra da minha cabeça. Mas eu não tenho como evitar. Eu não tenho como evitar. Porque nós somos hoje parte de uma igreja evangélica que não quer mais saber de santificação, que não quer mais saber de submissão a Deus, de ler a palavra de Deus, de viver pela Bíblia. Cada um quer seguir o seu próprio caminho, inventa suas modas, inventa como os seus artifícios, e assim eles vão vivendo. Deus abençoou o povo de Israel com profetas, que lhes falavam a sua palavra. Olha o que está em Jeremias 7,25. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas o que eles fizeram com os profetas de Deus? Jesus nos diz em Mateus 23:37, aliás, depois que chorou também sobre a cidade de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu quis, mas você não quis. Eu sei, eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas hoje, que Deus está dizendo a mesma coisa. Eu quero, mas você não quer. Eu te convidei, mas você não aceitou. Eu sempre quero, mas você continua com o coração fechado. Tem gente assim. Tem gente assim. E eu vou dizer para você, eu encontro essa gente em funeral. Morreu alguém da família, está todo mundo lá. Os olhos vermelhos, fazia para de Ray-Ban, está sério. E eu penso assim, quem sabe agora se converte, né? Está vendo a morte aí? Vai ver que lembrou que também vai morrer um dia, tem uma alma para ser salva. E eu falo, e prego, e faço oração, enterramos o morto, volta para casa e a vida de pecado continua. Aí eu vou numa festa de 15 anos, ou de aniversário, a turma está lá de novo. Tudo vivendo no pecado. E eles vivem com uma alegria no pecado. Eu quero dizer para vocês que existe uma grande diferença entre um homem que entra num motel com uma mulher que não é sua, e aquele mesmo homem depois numa UTI. Tem uma grande diferença. O cara que entra com dinheiro no motel com uma mulher que não é dele, ele entra com empáfia. Eu posso, eu sou o cara, eu sou o Rodolfo Valentino, mas quando ele está lá numa UTI, cheio de mangueira para tudo quanto é lado, olha lá, acabou. É assim que acontece, sabe? As pessoas que pegaram o voo da Malásia sabiam que ia acontecer aquilo. Aliás, nós nem sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos, nós somos muito frágeis. Então, meu filho, minha filha, não venha com esse papo não, que você pode, isso, aquilo, você pode hoje. Hoje você tem dinheiro para dar dinheiro numa garrafa de uísque de 20 mil, 30 mil, hoje você tem, mas você não sabe do dia de amanhã, você não sabe. Eu sei o que vai acontecer com você, eu sei porque a Bíblia já falou. Está lá em Gênesis 3, tu és pó, e ao pó te tornarás. Não tem como você escapar disso. Aí você pode dizer, mas pastor, o senhor também vai? É claro que eu vou, foi por isso que eu aceitei a Cristo. Eu vou, mas não fico. Eu vou, mas não fico. Você vai para ficar, eu não vou para ficar.
Porque a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Esperança e certeza da vida eterna. Foi isso que pensei, foi isso que caiu para mim. Ficou muito claro para mim. E olha as propostas que existem no mundo hoje. Veja se a filosofia tem uma proposta melhor. Pergunte à psicologia, pergunte para a política, pergunte para a antropologia, sociologia, pergunte para todo mundo, pergunte para os acadêmicos do mundo se eles têm uma proposta melhor do que Jesus. Não existe. A proposta de Jesus é única, o único caminho para Deus e para o céu. Glória a Deus, é assim que nós vivemos. É isso que nós cremos. Então, nós vemos isso acontecendo. Sabe, as pessoas vivem, tem dinheiro e tudo, o dinheiro muda de mão. Pergunta para o Ike Batista. Pergunta para ele se o dinheiro muda de mão ou não. Ele vai dizer, vai te responder. Deus abençoou o povo de Israel com uma cidade fantástica. E essa cidade, foi a cidade sobre a qual Cristo chorou. Jerusalém no passado foi chamada de Sião, o assento de Deus. Isso está em 1 Reis 8, versículo 1. Jerusalém foi chamada de Ariel, que significa leoa de Deus, em Isaías 29, versículo 1. Jerusalém foi chamada de o trono de Jeová, em Jeremias 3,17. A cidade santa, em Neemias 11, 1. A cidade de Deus, no Salmo 46, versículo 4. Foi chamada a cidade do grande rei, no Salmo 48, versículo 2. Foi chamada a cidade de verdade, monte do Senhor dos exércitos, e monte de santidade. Tudo isso em Zacarias 8, versículo 3. Jerusalém foi chamada de perfeita em formosura, e alegria de toda a terra. Aonde está isso? Lamentações, capítulo 2, versículo 15, que é uma referência cruzada com o Salmo 48, versículos 1 e 2. É lindo isso aí. Jerusalém foi o único local do templo de Deus, foi o único local do único templo de Deus com os homens, foi em Jerusalém. Deus nunca teve um templo em Roma, nem em Atenas, nem em Alexandria, nem em Moscou. O templo de Deus foi levantado em Jerusalém. Que coisa tremenda. E Deus não tem templo nenhum também lá no Brás, foi só em Jerusalém. Fique bem claro isso. Isso é monumento à carne, isso é megalomania, não faz sentido. O templo hoje do Espírito Santo somos nós, aonde Ele habita em você. Vós sois o templo do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos tudo isso. Em Jerusalém, seus reis governaram e seus sacerdotes os serviram. Jerusalém viu os principais reis de Israel e de Judá, Davi, Salomão, Ezequias, e muitos outros que foram reis, Asa e muitos outros que foram grandes reis. Jerusalém foi uma cidade abençoada acima de todas as outras. Você queria aprender estratégia de guerra? Fosse a Roma. Você queria aprender medicina? Fosse ao Egito. Você queria aprender filosofia? Fosse a Atenas. Mas você quisesse conhecer a Deus? Vá a Jerusalém, a cidade do grande rei. Que bênção! Mas a cidade que recebera tantas bênçãos tornou-se o local de grandes pecados e atrocidades. Jesus chorou porque seus compatriotas estavam despercebidos de um dia tão especial, o tempo da visitação. Jesus estava ali pisando em Jerusalém, seus pés sagrados estavam pisando aquela cidade. Pés que foram traspassados de cravos, pisaram as ruas de Jerusalém. Jerusalém não percebeu. Jesus andou pela rua de Jerusalém, Jesus esteve no átrio do templo, no pórtico de Salomão lá no templo, e Jerusalém nem percebeu. Que coisa tremenda, Jesus estava ali com amor, com compaixão, com boas novas de salvação, e eles rejeitaram. Não queremos, sai daqui, vai embora daqui, não queremos nada contigo. Foi isso que eles fizeram diante de Pilatos no julgamento. Crucifica-o, nós não queremos nada com esse Jesus, crucifica-o. Jesus estava lá curando seus enfermos, libertando seus endemoninhados, e eles nem perceberam.
Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Isso está em João capítulo 1, versículo 12. E assim como mataram os profetas, matariam também o Filho de Deus. E eu vejo aqui a parábola dos lavradores perversos em Mateus capítulo 21, versículo de 33 a 39. O próprio Jesus contou essa parábola de um homem que tinha uma propriedade. Ele arrendou a sua propriedade para alguns lavradores. E aí dividir depois, cobrar pelo arrendo e assim por diante. Quando chegou a época de receber, aquele proprietário mandou um dos seus empregados, seus assessores lá receber. E quando ele chegou lá, eles o mataram. E aí, o que aquele proprietário fez? Mandou um bando de empregados, mandou todo mundo. E eles foram lá para receber o que os lavradores deviam, e todos eles foram mortos. E aí aquele proprietário pensou assim: eu vou mandar o meu filho, porque quando virem o meu filho, eles respeitarão o meu filho. E mandou o seu filho. E quando o filho ia chegando, eles olharam para o filho e disseram: aquele é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança. E mataram o seu filho. Então essa parábola mostra a rejeição de Jerusalém pelo Messias. O versículo 37 de Mateus 21 diz: e por último enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas não foi o que aconteceu. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque estavam cegos para suas próprias necessidades. Isso é o mais triste de tudo. Quando tem pessoas perdidas na nossa família, quando tem pessoas perdidas dentro da nossa igreja, e elas não percebem que estão perdidas. Eu estou bem. E daí? Eu estou bem. Qual o problema? Eu faço o que eu quero. Ninguém manda no meu nariz. Ah, Jesus? Eu tenho Jesus. Quem é que pode me julgar? Eu conheço gente assim, vocês também conhecem. Tem gente com um copo de cachaça, de bebida, enchendo a cara, morrendo de cirrose, e dizendo: eu também tenho Jesus. Tem gente que vive no pecado, no adultério, vive num pecado sórdido, dizendo: não, eu também estou indo para o céu. Vai para o céu da boca da onça, como se diz lá em Minas. Tem gente assim. O que está acontecendo com essa gente? Elas não conseguem enxergar suas próprias necessidades. Eu sei o que é ter a alegria da salvação, e sei também o que é não ter a alegria da salvação. Eu sei quando eu estou bem com Deus. Eu sei quando eu estou rebelde. Eu sei quando Deus está triste comigo. Eu sei disso, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ir lá procurar, me humilhar. Eu tenho: Jesus, me ajuda, Senhor. Eu quero ser teu amigo, eu quero te servir. Eu quero viver uma vida submissa a ti. Eu sei. Não é possível que você não sabe. Eu sei quando a minha mulher está com raiva de mim. Você não sabe não? Quando a sua mulher está com raiva de você? Eu sei. E não demora muito para conhecer. Talvez na primeira semana de casamento não dê para saber, mas depois de um tempo dá para saber. E ela também sabe quando o marido não está bem com ela. Eu sei quando alguém na família está com raiva, eu sei disso. Todos nós sabemos. Agora nós não vamos saber quando nós entristecemos o Espírito Santo? Então é importante que a gente perceba nossas próprias necessidades. É triste quando nós pregamos o Evangelho, seja para pessoas presentes aqui no nosso meio pela internet, e elas não conseguem enxergar, a ficha não cai, elas ficam ali: eu vou fazer a minha vontade. Tudo bem, faça a sua vontade por mais 70 anos, faça a tua vontade por mais 80 anos, não vai passar disso. Eu quero ver você fazer a sua vontade depois. Então procure fazer a vontade de Deus hoje, porque a vontade de Deus é agradável, ela é boa, ela é perfeita, ela é o melhor para nós, Eu falo assim, porque eu não estou falando apenas para as pessoas que estão aqui dentro, mas estou falando para pessoas que estão além desse auditório, com certeza. Cristo lhes ofereceu uma proposta de paz. Eu tenho paz para vocês. Grande problema nosso é falta de paz. Olha a Ucrânia, olha a Síria, olha a desconfiança entre os americanos e russos hoje. E de novo, há a possibilidade de uma volta à Guerra Fria, tem tudo isso. Por que o mundo não tem paz? Porque não há paz nos corações. Tem que começar aqui dentro. E Jesus lhes fez uma proposta de paz. Ele fez isso em João capítulo 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Se crescem, se acreditassem no Evangelho que Ele lhes pregou, teriam paz para sempre.
Em Romanos 5:1 diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quanto tempo eu tenho desfrutado da paz de Jesus? Por mais de 40 anos. Faz mais de 40 anos que eu conheço a paz de Jesus. A paz de Jesus não é por uma semana ou um mês. Não é uma experiência passageira, ela é eterna. Eu vou viver em paz, eu vou morrer em paz, eu vou ressuscitar em paz. Eu tenho certeza disso, porque Cristo nos oferece a paz. Mas eles fizeram o contrário. Dentro de uma semana, exigiram a sua morte, e assim perderam a paz. É o que diz Isaías 57:21, os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. E Jesus diz para Jerusalém, a sua situação seria diferente, se você tivesse me aceitado. Jesus chorou pelos seus compatriotas, porque eles eram ignorantes sobre as calamidades futuras. Ao chorar, Jesus disse, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus disse, vocês tiveram uma oportunidade. Eu digo, você está tendo uma oportunidade. Tem muita gente que já perdeu essa oportunidade. Tem muita gente que já partiu hoje. Tem muitas pessoas, são milhares delas, porque parece-me que a taxa de mortalidade é de 70 pessoas por segundo. Enquanto eu digo 70 pessoas já morreram. E nós vamos chegar lá. Todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai chegar. E aí Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. A palavra de Jesus se cumpriu. Aliás, a palavra dele sempre se cumpre. O general Tito, do Império Romano, veio e cercou a cidade. E ele tirou a água e a comida da cidade. E eles não tinham mais como sobreviver. E eles iam saindo da cidade para morrer, para serem crucificados. Havia tantas cruzes, mas tantas cruzes em volta de Jerusalém, que eles acabaram com árvores e florestas em volta. Estava difícil encontrar madeira para crucificar as pessoas. Foi um massacre. E eu vou dizer para você, a vida sem Cristo é um massacre. Não tem outro jeito. Não pensem vocês que os políticos que estão em Brasília, no Congresso, no Senado, têm uma vida maravilhosa. Sem Jesus ninguém tem. Não pensem vocês que os médicos mais famosos do mundo, os melhores cientistas, têm uma vida maravilhosa sem Cristo, porque não existe. Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É uma gente que sofre, é gente vazia, é gente que tem crise existencial, é gente que se mata, é gente que destrói a vida dos outros, é gente sem paz, é gente perturbada. Feliz é quem tem Jesus, não tem outro jeito. Essa é a mensagem que eu prego e eu vivo isso, porque a minha alma um dia se apaixonou por Ele, porque eu me senti amado por Ele. Cristo me amou, por isso eu amo. Ele me amou primeiro. Ele me atraiu. Jesus não me prometeu carro, e nem me prometeu moça bonita, nem dinheiro Ele prometeu. Eu me entreguei a Jesus, porque Ele é simplesmente maravilhoso, Ele é irresistível, Ele é eterno, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o meu Salvador, é o teu Salvador também. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos isso acontecendo, e a cidade foi completamente destruída. A cidade hoje, quantas razões para Jesus chorar? Se Jesus viesse a São Paulo, e ele choraria, ao ver a corrupção na prefeitura, no estado de São Paulo, ao ver a operação do PCC, como eles atuam, ao ver os presídios, ao ver tanta violência, ao ver as leis que não são cumpridas, a corrupção, ao ver um judiciário que não funciona, legisladores que não legislam, tudo isso. Jesus choraria ao ver os sequestros, as drogas, a cocaína, a heroína, o crack, tantas coisas, famílias sendo destruídas. Jesus choraria outra vez. São Paulo, São Paulo, como eu quis te ajudar, mas tu não quiseste, tu não quiseste. Jesus choraria por causa dos falsos profetas de hoje, e uma mensagem corrompida que é pregada o tempo todo, às vezes 24 horas por dia.
Hoje não vivemos mais uma fé reformada no Brasil, nós vivemos uma fé deformada e não reformada, lamentavelmente. A doutrina não é mais reformada, é deformada. Hoje nós convivemos com uma mídia manipuladora e contrária aos princípios cristãos. Foi publicado ontem na Folha de São Paulo, no caderno Mundo, caderno 2, Mundo 2, número 2, na página 8, se não me engano. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, sobre os mais famosos da história. Quais são as pessoas mais famosas da história? Em primeiro lugar, Aristóteles. Em segundo lugar, Platão. Em terceiro lugar, Jesus Cristo. Em quarto lugar, Sócrates. Em quinto lugar, Alexandre. Em sexto, Alexandre o Grande. Em sexto lugar, Leonardo da Vinci. Em sétimo lugar, Confúcio. Em oitavo lugar, Júlio César. Em nono lugar, Homero. E em 10º lugar, Pitágoras. Aliás, eles fizeram também uma lista aqui do jogador de futebol. E os 8 mais famosos. Em primeiro lugar, Cristiano Ronaldo. Em segundo lugar, Pelé. Em terceiro lugar, o Messi. Em quarto lugar, o Ronaldo, deve ser o fenômeno. Em quinto lugar, o Ronaldinho. Em sexto lugar, Maradona. Com certeza vai processar o Instituto de Tecnologia lá de Massachusetts. Talvez vá processar. Em sétimo lugar, o Zidane. E em oitavo lugar, o Beckham, lá da Inglaterra. E eu fiquei curioso quando eu vi aqui o Aristóteles em primeiro lugar. O número de cristãos ou de adeptos do cristianismo hoje no mundo passa de 1 bilhão e 600 milhões. Eu queria saber qual é o número de adeptos do aristotelismo hoje. O número de igrejas espalhadas pelo mundo, se você pegar São Paulo, só a Assembleia de Deus deve ter umas 5.000 igrejas ou mais. Só a Assembleia de Deus. Só a Assembleia de Deus. Imagina o número de igrejas. Alguma igreja tem o nome de Aristóteles? Tem alguma igreja com o nome de Platão? Nunca vi. Nunca vi. Ou com o nome de Aristóteles. Pode até ter, mas eu nunca vi. Agora, quantas igrejas que não tem lá o símbolo da cruz, ou mesmo seu símbolo da cruz, que de alguma maneira, querendo ou não, certo ou não, mas o nome Jesus é pronunciado. As pessoas estão falando dele. Quantos hospitais que não foram abertos por causa do nome Jesus. E os milhões e milhões de pessoas, eu diria até bilhões hoje, que ao longo da história tiveram suas vidas transformadas por causa de Cristo. O maior movimento, um dos maiores eventos do século XX, é o movimento pentecostal. A mídia sabe disso, e a mídia, ela publicou isso. E agora vem alguém dizendo que é Aristóteles. Quem Aristóteles mudou? Quem ele transformou? Quem é que foi liberto das drogas porque leu Aristóteles? Quem é que voltou para casa, pediu perdão para a esposa porque leu Aristóteles? É Cristo quem liberta. Está lá em João capítulo 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você conhece alguém que foi curado por Aristóteles? Você conhece algum demônio que foi expulso porque usaram o nome de Aristóteles? Não tem nada disso. Jesus tem um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, que é no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu poderia falar dos orfanatos, das creches, dos asilos, de casas de recuperação, no nome de Jesus. Que nome fantástico. As bibliotecas do mundo estão lotadas de obras por causa de Cristo, mesmo ele não tendo escrito qualquer coisa, nenhuma palavra ele escreveu, mas as bibliotecas do mundo, os museus do mundo, estão lotados de informações sobre ele. Então, eu vejo isso aí. E por penúltimo, hoje nós fazemos parte de uma igreja confusa e manipulada. Jesus choraria pela igreja brasileira. Uma igreja distante da palavra, sem compromisso com a verdade. Uma igreja que mais parece ovelhas sem pastor. E Jesus choraria por nossa causa. Por causa dos crentes apáticos de hoje. O Instituto Barna, nos Estados Unidos, publicou algumas estatísticas. Entre elas, uma diz que a maioria dos crentes de hoje irão para a eternidade sem nunca ganhar uma única alma para Jesus. Isso é trágico. Como é que pode alguém viver 70 anos? 80 anos na terra? E nunca ganhar uma alma para Jesus? Você não pode aceitar isso na sua vida, pelo amor de Deus.
Você não pode aceitar. Se você desfruta da salvação, e se você acha que isso é importante, e se você tem a alegria do Espírito Santo, você tem que passar isso adiante. É como aqueles leprosos lá de Samaria. A cidade foi cercada, e eles saíram da cidade, vão morrer aqui, vão morrer lá, vão para o campo do inimigo. Chegaram lá, estavam todos mortos, muita comida, os leprosos comeram, eram 4. E de repente eles lembraram, tem uma cidade toda morrendo, de fome, vamos anunciar que aqui tem comida. Tem o mundo todo perecendo. E nós temos que falar que Deus dê a você e a mim paixão pelas almas, um incômodo, uma inquietude, que a gente não consiga fazer outra coisa a não ser falar de Cristo. Crentes apáticos, crentes que nem buscam mais o batismo com o Espírito Santo, nem sentem necessidade. Você precisa encher-se do Espírito. É ordem de Deus, não é sugestão. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Vamos terminar, vamos encerrar. Vamos curvar nossas cabeças, por favor.